Oi, pessoal, estamos aqui para o quarto episódio do Cá Entre Nós. E hoje o nosso podcast está muito especial. A gente vai falar sobre um assunto bem gostoso de conversar. Bom, eu gosto muito desse assunto e eu espero que possa ajudar você aí em alguma dúvida sua. Hoje a gente está aqui com um profissional, da saúde que vai ajudar a gente a tirar muitas dúvidas. Recebi muitas dúvidas no meu Instagram para falar sobre esse assunto, que é o TDAH. E hoje eu estou aqui com o Dr. Ângelo Landgraf, ele que é psiquiatra. Seja bem-vindo, Dr. Ângelo. É um prazer ter você aqui no nosso Cá Entre Nós. Obrigado, o prazer é meu de poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre o TDAH. Primeiro, eu acho assim, vamos, o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno, um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta aproximadamente 8% da população jovem no Brasil e no mundo de forma geral. E ele acaba trazendo alguns prejuízos, principalmente no desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento escolar, falando numa população infantil, infanto-juvenil. Ele também acomete adultos, numa escala um pouco menor, e traz um pouco menos de prejuízos para o adulto, porque, como eu falei, como ele se desenvolve primordialmente na infância, quando você consegue passar por essa fase sem prejuízos ou com prejuízos menos expressivos, na idade adulta ele vai acabar trazendo prejuízos mais na escala profissional, dificuldade em realizar atividades, procrastinação, organização, aquela pessoa que não consegue parar quieta, não consegue ficar num lugar só, não consegue assistir uma palestra, por exemplo, sem ficar inquieta, sem se sentir desconfortável. Pode desenvolver uma ansiedade? Sim, com certeza. Os transtornos de ansiedade, na maioria das vezes, potencializam os sintomas de TDAH. Então, e não necessariamente um transtorno de ansiedade generalizado. Picos de ansiedade podem potencializar sintomas do TDAH, certo? Então, por exemplo, você está ansiosa por alguma viagem, por exemplo, ou por alguma situação de estresse. Essa situação de estresse, ela pode potencializar, por exemplo, a tua desorganização ou a tua procrastinação. Você não consegue desenvolver atividades, ou você começa uma coisa, não termina, inicia outra, não termina, e volta lá na outra, não termina. Aí você acaba tendo um monte de coisa que você quer fazer, você não consegue fazer, e aí no final você acaba se frustrando por não conseguir desenvolver aquelas atividades que você tinha programado para fazer, nem que fosse uma programação mental. Então, nesses casos, a gente orienta o paciente a fazer planejamento de rotina. Exatamente. Por exemplo, eu vou levantar 7 horas, vou para academia, vou voltar, vou tomar café, vou trabalhar, aí à tarde eu vou fazer 1h30 ou 2 horas de estudo, aí vou para academia de novo. Sim. Ou vou estudar, ou vou para a faculdade. A mente, exatamente. Como se fosse um treinamento do que você tem que fazer. E você não passar para outra atividade sem ter concluído aquela. É um exercício de treinamento. Às vezes não é fácil para o TDAH fazer isso. Tem que se programar. Só que quando você termina essa tua rotina, essa lista de tarefas, você tem um prazer de satisfação, entendeu? Eu consegui algumas vezes realizar isso e é muito satisfatório. Você vê que você cumpriu todas aquelas tarefas que você tinha no teu dia. E assim, se não cumpriu todas, tudo bem, mas você tem que analisar que você fez um progresso. Sim. Você conseguiu concluir, eu tinha 10 atividades para fazer durante o dia, seja ir na academia, estudar, ir no mercado, pagar conta e pagar luz, eu não consegui fazer todas, mas eu concluí 6 ou 7 no começo, beleza, tudo bem, não tem problema se você não conseguir fazer todas. Vai haver uma pequena frustração, exatamente, vai haver uma pequena frustração, mas você vai ter o reconhecimento ou aquela satisfação de você ter concluído aquelas tarefas, coisas que talvez ali atrás você não estava conseguindo fazer. Eu acho, doutor, que entra primeiro o autoconhecimento da pessoa, Eu identificar que eu tenho TDAH e entender a minha capacidade para fazer essas atividades.
Quando eu comecei a identificar alguns pontos que eu tenho TDAH, eu percebi que sim, eu preciso fazer a minha listinha de tarefas, mas fazer tipo 5, 4 tarefas, entendeu? Não por tantos, tipo, hoje eu quero resolver isso, que eu sei que eu não vou dar conta. Então, eu me conhecer foi fundamental. E você estabelecer metas que sejam possíveis de serem alcançadas. Não adianta você colocar lá que você vai fazer 30 atividades no dia, que você não é possível, por uma questão até de tempo de você fazer. Você não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia ou ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Às vezes você se sobrecarrega com essas atividades e não consegue desenvolver todas. Mas não porque você não teve a capacidade ou não teve o manejo para fazer tudo isso, porque não era realmente possível, nem para você que tem TDAH ou possivelmente tenha TDAH, como para qualquer outra pessoa. Mesmo uma pessoa organizada, às vezes não vai haver tempo hábil para fazer todas essas atividades. Então, estabelecer metas que sejam alcançáveis, não metas inalcançáveis. Sim, verdade. Vamos ver aqui, tem uma pergunta assim, ó. Como é o pensamento da pessoa que tem TDAH? O pensamento de uma pessoa com TDAH é um pensamento extremamente acelerado. Ela normalmente tem uma capacidade de processamento muito, muito alta. E ela começa a se atropelar nos pensamentos, né? E por isso que ela às vezes começa a falar e não para, começa a se atropelar nas palavras, né? Tem que parar, peraí, calma, vou devagar. Eu vi que ela entra nas conversas de outra pessoa, tipo, alguém tá falando... Interrompe, você tá falando, não, ou você vai fazer uma pergunta, eu nem espero você terminar, eu já mando a resposta na lata, que é como se fosse uma explosão né, responde, às vezes você nem concluiu um pensamento, uma pergunta, um raciocínio, ela intromete e... Ela é intensa, a pessoa com TDAH. Extremamente intensa, né? Tudo nela é intenso. 8 ou 80. Falo isso pelo meu filho, né? Às vezes você tá conversando, eu tô conversando com a minha esposa, ele, pai, mãe. E, calma, filho, o pai tá conversando com a mãe. Aí você vira para ele dar atenção, aí ele fala, mas assim, é um exercício. Ele, o tempo todo, ele demanda muita atenção, né? Eles demandam muita atenção, eles querem atenção, e eles querem fazer tudo assim, muito intenso, muito agora. Na hora, agora, urgente. Tudo é urgente. Quer alguma coisa? Não, agora não dá, agora não posso. Eu vou trabalhar, já faz um chororô, já faz um berreiro, já chora, já faz aquele drama. Mas também passou aquilo ali, esquece e já foi. E, doutor, já que você comentou sobre o seu filho, como lidar com uma criança que tem TDAH? Como os pais devem lidar com uma criança com TDAH? Bom, no nosso caso, nosso filho não tem só TDAH, ele tem um misto de transtornos. Tem TDAH, tem transtorno opositor desafiador, transtorno do sono e agora não tem muitos sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. Ele gostava muito, algumas estereotipias, por exemplo, ele gostava muito de ventilador, né? Ou alguma coisa rodando. Ele ficava fascinado. A Tiziana está aqui, a gente ia na farmácia, tinha o ventilador. A alegria dele era ficar ligando e desligando o ventilador. Assim, tinha que ele ir embora chorando, porque ele queria ficar brincando no ventilador. Botão de liga, desliga. Alguns toques, né? Às vezes tem toque de mexendo o cabelo. No autista também apresenta algumas estereotipias, alguns toques. Mas não necessariamente se caracteriza um transtorno. Sim. É importante que a gente diferencie sintomas. Todos nós temos um ou outro sintoma de ansiedade, um ou outro sintoma de depressão, um ou outro sintoma de bipolaridade. E bipolaridade são cenas para o próximo capítulo, também é um leque que se abre muito. As pessoas confundem o que é bipolaridade com oscilações de humor e com transtorno afetivo bipolar. Mas não necessariamente você tem o transtorno. O transtorno se caracteriza a partir do momento que esses sintomas fecham o diagnóstico, critérios diagnósticos, e trazem prejuízo. Seja ele profissional, pessoal, social, acadêmico, escolar, né? Não é porque você tem alguns sintomas, eu sou desorganizada, mas eu consigo desenvolver minhas atividades escolares, eu tenho boa relação social, tenho um círculo de amigos, tal. Então, não quer dizer que exista um transtorno. Legal. O transtorno se caracteriza pelo prejuízo que ele te traz. Por exemplo, uma criança TDAH na escola pode ter prejuízo, por quê? Pela desatenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
ou desatenção ou hiperatividade, aquela pessoa que não para quieta ou aquela pessoa que não consegue focar a atenção no que está sendo explicado, no que está sendo instruído na aula, num curso, numa palestra, enfim. O TDAH ele vem sempre com outro transtorno junto? Ou não necessariamente. Pode estar presente comorbidades, né? Ou outros transtornos, ansiedade, toque, TOD, mas não necessariamente está. Transtorno opositor desafiador, que é quando aquela criança que se opõe a tudo. Né? Não quero, não vou. Filho, vamos tomar banho? Não vou. Vamos jantar? Não quero. Então ele acaba gerando toda uma oposição, independente da situação. Ele gera a oposição pela situação, não pela necessariamente a vontade dele. Na Turma da Mônica mesmo existe, o do contra, um personagem que é um Todd. Né? Então ele tudo é do contra. Vamos jogar bola? Não quero jogar basquete. Vamos jogar dominó? Não quero jogar dama. Então toda caracteriza-se por oposição às situações que ele está vivendo naquele momento. E os pais acham que a criança é teimosa, alguma coisa? É teimosa, é birra, às vezes Às vezes é uma característica, às vezes é a imposição de limites ou a não imposição de limites, né, que também pode caracterizar. Por isso que o diagnóstico é feito através de critérios. Né? Existem critérios que, somados ali, você fecha um diagnóstico. Como que é o diagnóstico do TDAH em si? O TDAH é uma série de sintomas, por exemplo, em crianças menores de 17 anos, ou em adolescentes, você precisa ter 7 critérios. Precisa estar desatenção, hiperatividade na escola, em situações sociais, enfim, tem uma lista de critérios. Né? Dentro desses critérios, você tem que ter, acho que são 12, se não me engano, você tem que ter pelo menos 7 em adolescentes até 17 anos, e acima de 17 anos, 5. Né? E nas crianças é 8, 7 também. Os 7 em crianças e 5 em adultos. Mas assim, de forma simplificada, desatenção, desorganização, procrastinação, você não conseguir concluir atividades e começar outras, impulsividade, intensidade. Bem interessante. A pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade na organização financeira? Muito. Só para me explicar para o meu pai? Muito. Com certeza tem. Ele tem dificuldade de organização ou desorganização em basicamente quase todas as áreas. Às vezes, existem áreas de hiperfoco. Quando existem áreas de hiperfoco, tende a ter um hiperfoco naquela área, então se dedica muito àquela área. Sobre isso, hiperfoco. O TDAH, ele... Deixa eu ver. Altas habilidades também estão presentes em alguns pacientes com TDAH. Deixa eu achar aqui. Teve uma pergunta falando sobre... ouviu dizer que a pessoa com TDAH tem hiperfoco. Tipo, então eu foco em fazer essa caneca, eu vou fazer essa caneca e esquecer de tudo que eu estou fazendo. Pode estar presente. Né? Mas pode também estar presente aquela questão de eu estou fazendo alguma coisa, passou uma borboleta e aquela borboleta me tirou a atenção do que eu estou fazendo. Normalmente, quando eles têm uma área de interesse maior, aquela área de interesse é muito interesse. Então, pode cair uma bomba do lado que ele não vai perder o foco naquele interesse. Mas existem tipos de TDAH também. Tem o TDAH desatento, tem o TDAH impulsivo, tem o TDAH obsessivo, né? Tem também diferenciações na classificação dos TDAHs. Não é todo TDAH é igual, assim como nem todo autista é igual. Não existe, não necessariamente níveis de TDAH, mas maneiras de manejo do TDAH. Medicamentoso é diferente de adulto, como você falou. Não necessariamente, mas ele pode variar. Uma criança TDAH, por exemplo, impulsivo, pode evoluir na idade adulta para um TDAH desatento. Você ter essa variação no diagnóstico, na maneira que ele se comporta. E tem diferença de TDAH em homem para mulher? Tem alguma diferença? Tem alguns, não é uma regra, mas é uma tendência. Em homens, a tendência é a hiperatividade. Em mulheres, a tendência é desatenção. Mas não quer dizer que todas as mulheres que possuem TDAH vão ser desatentas. Elas podem ser hiperativas também. Tem pontos, como eu falei, não é uma regra. Se destaca a desatenção, ou é onde você observa mais sintomas de desatenção do que de hiperatividade. No sexo masculino, nos homens, a tendência é maior de hiperatividade. Mas a hiperatividade, obviamente, vai levar a uma desatenção, porque ele não consegue ficar quieto, então não consegue se concentrar. Sim.
Então, vamos para mais uma pergunta aqui do Instagram, doutor. Como é o diagnóstico do TDAH? É necessário exames como a ressonância, tomografia ou não? Bom, o diagnóstico é essencialmente clínico, através de testes, de perguntas, de conversa com a família. Na minha opinião, pelo menos, a importância do TDAH é provavelmente o mais importante no infanto-juvenil. Né? O adulto, você consegue melhorar a qualidade de vida dele, organização e desenvolvimento de tarefas, mas na criança, pelo prejuízo acadêmico, né? Para ele não ter prejuízo durante o desenvolvimento escolar. Por exemplo, o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento é potencialmente mais importante até os 7, 8 anos, onde ela está desenvolvendo caráter, personalidade. A partir disso, você consegue moldar e ajustar algumas coisas, mas é mais difícil. Então, o que você conseguir, quanto mais precoce o diagnóstico na infância, mais precoce a intervenção psicopedagógica ou psicoterápica, mais benefício ele vai ter na idade adulta. Vai conseguir conviver melhor com isso. Sim. Né? E o que os pais têm que observar nas crianças assim, para ver se eles realmente têm TDAH? Principalmente a agitação, né? Essa criança que não para quieto, principalmente em momentos que deveria permanecer mais calmo. Por exemplo, vai a um consultório médico. A nossa realidade é assim. A gente sai com o Guilherme, ele não para quieto. Seja onde for, ele vai lá, mexe, fuça aqui, fuça ali, sobe, pula, se joga, pula no sofá. Né? E é uma situação onde normalmente ele conseguiria ficar calmo, conversar, interagir, mas num ambiente mais restrito. Ele explora todo o ambiente sem qualquer medo ou qualquer restrição. Às vezes se coloca em situações de risco, sobe em móvel alto, pula. Então, é um comportamento geralmente que sai da linha, sai do padrão. Né? Está lá no consultório, tem 5 mães com filhos. Tem uns que está quebrando tudo. Está destruindo o consultório, a sala de espera, pulando, mexendo, mexe na revista, mexe no café, vai lá, pega copo, toma um café, daí que é água, daí pega na revista, daí vai lá, mostra para a mãe, senta no chão, abre 2, 3 revistas, pega o carrinho. Então é um comportamento que destona não digo da normalidade, mas do padrão. Sim. Que a gente está habituado. Então, são sintomas que você começa a perceber. E a escola tem um papel fundamental em observar o comportamento. Porque na escola, você tem lá uma sala de pré-escola com 12, 10, 15 alunos. Você vai ter um padrão. Lógico que não é um padrão igual a todos, mas é aquele meio termo. E se uma criança foge desse meio termo, a escola tem o dever de observar isso e chamar a atenção dos pais para uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação psicoterápica, uma avaliação médica, para avaliar se realmente existe. Sim. E aí, né, indicar a terapia que seria mais adequada naquela situação. A terapia para o TDAH, falando agora de terapia, ajuda? É o fundamental. O tratamento medicamentoso, ele visa minimizar esses sintomas. Né? O principal, o fundamental é a terapia psicológica, varia ali terapia cognitiva, cognitivo-comportamental, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagógica, né? O autista ou o TDAH, ele precisa ser avaliado na sua diferença. Ele pensa de maneira diferente, ele se expressa de maneira diferente, então é importante que ele seja avaliado de maneira diferente. Não que você vai facilitar para ele, mas você tem que avaliar ele conforme a sua necessidade. Por exemplo, vou falar um pouquinho da minha filha, que não é TDAH, mas ela tem muitos sintomas de TDAH, mas, por exemplo, ela é extremamente objetiva nas respostas dela, por exemplo, no material escolar. Aonde que o Joãozinho foi? No pé do feijão. Não precisa escrever mais. Mas, filha, fala, Joãozinho foi até o pé do feijão, papapá. Não tem enrolação. É preto no branco. Muito objetivo. Matemática. Às vezes, ela tem uma facilidade muito grande para exatas. Aí você já sabe que você tem que ter o desenvolvimento
daquele exercício. Ela faz mentalmente e põe a resposta. Mas, filha, mas eu já sei a resposta. Mas você tem que desenvolver para o professor entender que você sabe fazer. Porque não é o teu caso, mas ele pode achar que você está colando, que você copiou do teu colega. Então ele tem que tem que ver que você sabe desenvolver o exercício e chegar naquela resposta. Às vezes, o professor vai considerar até o desenvolvimento. Às vezes você errou no finalzinho, numa continha simples de soma, e errou a resposta. Mas o desenvolvimento do exercício está correto. Então ele vai considerar, com certeza, tudo que você fez, não só a resposta. Em exercícios, por exemplo, de desenvolvimento de texto, são extremamente objetivos. Então, por exemplo, numa prova de vestibular, numa prova de concurso, ele precisa ser avaliado na sua diferença, entendendo que ele é uma pessoa extremamente objetiva, que ele não vai fazer muito rodeio. O desenvolvimento, a produção de texto do TDAH e do autista, geralmente é mais sucinta, mais objetiva. Então, se você for avaliar uma criança que não tem, uma criança que tem um transtorno, é diferente. Então, nas escolas, realmente, é mais fácil identificar que dentro da nossa casa, né? Por exemplo, vou falar situações e experiências pessoais. A gente não tinha filhos. Nossa filha foi a primeira. Como que eu vou ter um parâmetro para saber se ela tem alguma alteração de neurodesenvolvimento? Ela é quietinha. Eu fazia faculdade, a minha esposa ficava em casa. Ela sentava na frente da TV, em cima de uma mesa, com um umidificador nas costas dela, porque era muito calor, e ela ficava das 8 ao meio-dia, sentada, assistia 20 vezes o mesmo desenho, 20 vezes o mesmo episódio. E para nós estava ok. A minha esposa conseguia fazer tudo que ela precisava fazer, ela ficava assistindo TV bonitinho, não dava trabalho, não fazia nenhuma arte. Eu ia para a faculdade, voltava, ela estava lá, sentava, brincava um pouquinho. E, mas não é o natural. Uma criança, ela não fica assim, não é comum. Então, a gente não percebeu. A escola percebeu uma alteração no comportamento dela que fugia do padrão e chamou atenção. Aí a gente levou um profissional que avaliou, identificou que existia um transtorno. E aí a gente foi correr atrás do tratamento. Né? O que é difícil também, porque a gente mora num município pequeno e a gente não sabia quem que a gente vai atrás. Quem que a gente vai buscar? Eu nem sabia que você morava aqui em Pitanga. Eu nasci aqui em Pitanga. A minha irmã que consultou com de Morapuava, né? Eu nasci aqui em Pitanga, morei fora há muito tempo, mas nasci aqui. Porque quem tem que dar o diagnóstico é o psiquiatra, né? Não necessariamente, né? O neurologista e o psiquiatra, mas o clínico que tem a habilidade, que tem o conhecimento, também pode fazer o diagnóstico e encaminhar para o tratamento psicoterápico, indicar os tratamentos. Talvez ele não tenha a capacidade técnica para indicar medicamento, ou não se sinta seguro para indicar medicamento, mas o tratamento psicoterápico, o multiprofissional, tem toda a capacidade para fazer. E os medicamentos, como que funciona? Porque tem um aí que o povo que nem tem TDAH toma, né? Popular, né? Eu uso para tudo, menos para TDAH. É o popular, a lisdexanfetamina, o popular Venvance, se popularizou muito e não está errada a indicação que o pessoal usa do Venvance para perda de peso. É indicado também na perda de peso, nos transtornos alimentares. Mas em transtornos alimentares, não em... Para estudar. Não para uma pessoa que está 2 quilos acima do peso e quer perder esses 2 quilos. A indicação dele não é para isso, é para os transtornos alimentares. Compulsão alimentar, onde a pessoa tem ganhado muito peso, uso para estudar. Por exemplo, é um estimulante, é uma anfetamina. Obviamente que pode trazer benefícios, mas também pode trazer grandes prejuízos. Por se tratar de uma anfetamina, pode ter aumento da pressão arterial, pode ter aumento dos batimentos cardíacos, insônia, perda de apetite, anorexia. Não deixa de ser um anorexígeno. Então, ele tem que ser usado com muita cautela. Não é para ser tomado assim, a reveria. Eu acho que vai ser bom para mim. Abuso. Prescrição restrita de psicotrópico, receita amarela. O pessoal faz de tudo, né? Usa para balada, para ficar acordado, usa para dirigir, para ficar acordado. Essa semana faz interações extremamente perigosas com o álcool. O Amos falou,
que eu tava na Percentro, né? Daí eu tava meio cansada, já era o quarto dia, terceiro. Dela, toma um Vivance que já vai resolver esse problema. O pessoal faz loucura, eles tomam doses off-label, doses maiores que prescrito. Por exemplo, vão lá e tomam 3, 4 comprimidos para passar a noite na balada, bebendo, ficar acordado, para potencializar efeito de outras drogas, como álcool, por exemplo. Porque em si talvez ele não seja ruim, mas se você misturar com outras substâncias, né? O que é o problema? Quando você mistura com álcool, por exemplo, que é o que se faz muito, até com outras anfetaminas que hoje em dia não estão mais... Ritalina também é? Ritalina também é uma anfetamina, é o metilfenidato. A Ritalina é um pouco mais estabelecida, é um medicamento mais antigo, tem o seu uso já, né, utilizado há muito tempo, é seguro, mas é para indicação. Sim. Não é para isso ou para aquilo, né, para estudar. Na faculdade, isso é largamente utilizado, né? Em prova de medicina, você estuda um negócio desse tamanho, assim, de xerox, de resumo, não é nem de conteúdo, é de xerox. Então, o pessoal usa mesmo, né? Usa muito. Usava outras anfetaminas, por exemplo, o Femproporex era utilizado como anorexígeno, extremamente potente, que misturado com álcool tem potencial de causar amnésia alcoólica, amnésia retrógrada. Então, são misturas. Ah, mas eu já tomei e não deu nada. Não deu, mas pode dar. Não é que vai dar, mas o risco é grande. Porque a gente não conhece o nosso organismo. Você se expõe a risco, né, desnecessário. Sim, é perigoso, gente. Com certeza. Com certeza. Escuta o doutor, hein? Vamos lá. Dá para identificar uma criança com TDAH? Qual idade geralmente? Isso é extremamente variável. Varia muito. Por exemplo, se você já tem um filho que, digamos, não tenha transtorno, o comportamento desse que possivelmente tenha transtorno, você vai ver que há diferença. Uma diferença é importante, não é porque um é mais bagunceiro, o outro é menos bagunceiro. É uma diferença gritante de comportamento. O TDAH geralmente é extremamente ou muito desatento, não está nem aí, ou é extremamente hiperativo, né? A idade varia, né, da percepção de cada um. Tipo eu agora, depois de... Da percepção dos pais, da percepção dos profissionais, da percepção da escola, da percepção dos tios, dos avós, enfim, né? Geralmente sempre tem alguém que dá um pitaco. Sim. Essa criança tem alguma coisa, essa criança não é normal, essa criança tem um comportamento estranho, é muito agitado, é muito agressivo, que também pode estar presente. Agressividade, impulsividade, irritabilidade, tudo isso pode estar. Não é que não é obrigatório, mas estão envolvidos em pacientes que têm um transtorno. Igual eu, tipo, agora, faz um ano, agora que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, que eu fui ver que realmente eu posso ter TDAH. Porque eu vi que eu tenho muitos sintomas parecidos. Mas, tipo, quando eu era criança, eu não tinha dificuldade na escola. Sempre fui presente. Às vezes, os transtornos de ansiedade, por exemplo, podem mascarar sintomas de TDAH. Eu tô passando por muito estresse na faculdade, no trabalho, na minha vida pessoal, e começo a esquecer de fazer as coisas, ou não concluir tarefas. Não quer dizer necessariamente que você tenha TDAH, né? Às vezes a gente faz alguns testes terapêuticos. Você vai lá, a gente conversa, não consigo fechar um diagnóstico, não consigo estabelecer critérios que existam no TDAH. Vamos fazer um teste terapêutico? Você vai usar o medicamento, né? Porque o paciente ele vem no consultório, ele quer usar o medicamento. Então, vamos fazer um teste terapêutico. Já teve N casos de paciente ter prejuízo. Eu tomei o remédio, eu fiquei extremamente acelerado, eu fiquei com dor de cabeça, eu não conseguia dormir, piorou o meu quadro. Então, né? Então, não usa, né? Geralmente, quando ele vai te trazer benefício, vai te trazer um benefício importante. Apesar de ser um estimulante no paciente hiperativo, ele vai acalmar o paciente. Ele vai deixar o paciente mais tranquilo, mais estabilizado. Vamos ver. Quem tem TDAH tem mais chances de se envolver com drogas, álcool? Pela impulsividade. Pela impulsividade existe uma relação... acidente de carro por causa da desatenção, né? E aquela questão que eu falei para você no começo, de se colocar em risco, né? Tem a tendência de atividades de risco. Bug jump, correr de moto na rodovia, subir em lugares altos, paraquedas. Né? Tem a sua segurança, mas são atividades de alto risco, né?
Porque porque a dopamina tem a ver com o TDAH, né, doutor? A dopamina é um hormônio da recompensa. Então, assim, quando você faz uma atividade de extremo risco e você conclui aquela atividade, uma sensação de recompensa, uma sensação de bem-estar muito grande. Então, secreta dopamina e você, nossa, É a mesma coisa quando você cumpre um desafio. Você consegue, por exemplo, eu vou correr 10 quilômetros, que você conclui esse desafio, é uma sensação de bem-estar muito grande. Quando você, por exemplo, começa a ir na academia, você se olha no espelho e você, nossa, eu tô mais legal, né? O meu visual tá melhor, tô percebendo que perdi peso, a calça tá fechando melhor, o caimento da minha roupa tá melhor. Você tem uma sensação de bem-estar, a secreção de dopamina aumenta na fenda sináptica e você... É uma sensação boa, uma sensação de recompensa. Todo aquele esforço de dieta, de não comer chocolate, de ir para academia fazer uma musculação e ficar lá pedalando 1 hora, né, Tiziane? Sim. Então, aí você bate o olho no espelho e vê que aquilo deu resultado, vem a sensação de recompensa. Então, está relacionado à dopamina. No TDAH, se colocar em risco e sair do risco e digamos, superar o risco, uma sensação de bem-estar, de recompensa por ter cumprido aquele desafio. Entre o TDAH e o autista? Tem. Ambos são distúrbios do neurodesenvolvimento. O TDAH, como a gente já falou bastante, tem a ver com hiperatividade e tem a ver com desatenção. O autista, ele é uma criança que vive no mundo dele. Ele tem um mundo paralelo. Então, é recorrente, assim, eles falam, eu me sinto um peixe fora d'água aqui. Ele tem não existem níveis. Um autista é um autista. Existem níveis onde você inicia o tipo de abordagem que você vai ter com eles. Por exemplo, tem o transtorno do espectro autista, que até um tempo atrás era classificado como síndrome de Asperger, que seria um autismo leve, onde há pouquíssimo prejuízo cognitivo, há pouquíssimo prejuízo social, existe dificuldades, existem estereotipias, mas são sutis. Normalmente, esse paciente de autismo leve, ele só sabe que ele é autista se falar. Existem assim, características pequenas que demonstram, que caracterizam o transtorno. E até, digamos assim, não é incapacidade o termo que eu quero usar, de acometimentos mais graves, onde o paciente não tem condições de frequentar, por exemplo, a escola regular, fica agitado, fica agressivo, não consegue aprender, não consegue desenvolver, então precisa de uma abordagem mais intensa, mais extrema, né, para a própria até segurança dele, que pode se colocar em risco, pode colocar em risco outras pessoas, se torna extremamente agressivo, né, mas o que vai mudar é a abordagem que você vai instituir em cada caso, né? Por exemplo, um caso de um autismo leve, você vai treinar comportamentos. O autista, ele tem dificuldade extrema em mostrar afetividade, não tem contato visual, né? Isso você pode, às vezes é perceptível na própria amamentação, né? Porque a criança, quando está amamentando, uma criança, vamos falar assim, normal, ele olha no olho da mãe, ele tem aquela fixação, ele olha. O autista não olha, não sorri, não reage a situações, não reage a emoções, sorri pouco, tem dificuldade em conversar, é aquela criança que brinca sozinha, que brinca geralmente com os mesmos brinquedos, tem os seus preferidos, não dá muita bola para outros. Chega outra criança a brincar, ele sai de perto, né? Outras situações assim que me chamam a atenção, seletividade alimentar. Acontece de assim, só come arroz e batata, sim, frita e bife. Não, mas vamos fazer um arroz, feijão e frango. Não, é só aquilo. Ou é hambúrguer, ou é fast food, só come aquilo. Tem a dificuldade em experimentar outras coisas, tem estereotipias. Rodar é muito característico. O autista tem de ficar rodando no lugar, de ficar enrolando no cabelo. Espelho, né, como a gente já comentou antes, de ficar brincando na frente do espelho, assiste várias, centenas de vezes o mesmo filme, o mesmo desenho, aquela mesma coisa. Quando ele gosta daquilo, hiperfoco.
hoje, assim, o que mais chama atenção é tecnologia, celular, né? Só fica no celular o tempo todo. A gente vê em filme, é dinossauro, é carro, é desenho, né? A nossa filha gosta muito de desenhar. Atraso na linguagem, atraso no desenvolvimento motor. Não é que uma criança vai andar com 5 anos, mas existem os marcos do desenvolvimento. Sim. E ele acaba desenvolvendo esses marcos ou no limite ou um pouquinho à frente do limite. Casos mais intensos acaba tendo mesmo atraso maior, né? Atrasos e prejuízos maiores. Mas isso você vai observando conforme o comportamento deles. E assim, doutor, qual que é a falha que eles têm no cérebro deles? Assim? São alterações genéticas. No momento da concepção, né, existe uma alteração genética no DNA. Que não vou saber te dizer de cabeça qual o cromossomo que afeta. E existem outros transtornos que afetam cromossomo X, trissomia do X, alteração do cromossomo 23, que causam outras síndromes aí com comprometimento neurológico maior. Então, a gente estava falando dos sintomas, né, das características, que é marcante no autismo. O autista não gosta de barulho, né? Por exemplo, se ligar um aspirador de pó em casa, ligar um liquidificador, para ele é ruim, ele não gosta. Barulho de muita gente ou lugar com muita gente, geralmente eles não gostam, eles se retiram daquele lugar, se fecham. Ela teve, até que ela curte, mas assim, quando ela vai em algum lugar que ela não gosta, teve no meu aniversário, né? A gente fez uma festinha e tal, e ela pegou e se trancou no banheiro e ficou no celular. Aí ela queria, de presente de aniversário, um abafador de ouvido. Quando ela está num ambiente que ela está se sentindo desconfortável, ela coloca o fone, coloca o abafador, senta lá e fica. A gente teve numa viagem recente, cadê ela vinha, numa vila onde tinha show, tinha brinquedo, tinha um monte de coisa lá, cadê ela vinha, a gente perguntou pros recreadores, aí eu vi a Lavínia lá, não sei onde. A gente foi lá, estava no final da vila, virada de costas para onde estavam as pessoas, desenhando, com o fone e o abafador no ouvido, com o celular no silencioso, e nós nem doido procurando ela no... Né? Ainda bem que vocês já conhecem, né, como que ela é. E assim, a gente fica inseguro de soltar, né? Até hoje ela foi para uma viagem, sozinha vai, né, para uma viagem com a escola. A gente tá inseguro, tá angustiado, manda essa mensagem, mantém a gente informado, onde você tá, como é que tá, se cuida, carrega tua blusa assim, deixa tua blusa assada, tua carteira assim, tua carteira assada. A gente fica inseguro, porque a gente tem medo que aconteça alguma coisa que às vezes a gente não acha que eles tenham a capacidade. E pai é pai. Aqui não está falando agora, nesse momento, um profissional da saúde, está falando um pai. Né? As pessoas são maliciosas, você não sabe o que o outro tá pensando. Sim, né? Então, ela é adolescente ainda, né? E assim, imatura. Né? Ela tem uma ingenuidade muito grande, ela não tem malícia nas coisas, então a gente fica bem seguro, né? A gente cobra da escola e fica, né? Como é que vai ser? Vocês vão estar em cima, vocês vão cuidar? A gente espera que sim, né? E doutor, a gente estava comentando agora em off, né? Tem uma dificuldade dos pais em aceitar o diagnóstico dos filhos? Não é fácil, né? Agora, mais uma vez falando de experiência pessoal, que nem a Ticiane estava falando, teu mundo cai. Né? Eu, como profissional, eu absorvi né, com mais frieza. Ela não tem nenhuma deficiência física tal, mas assim, ela vai ter dificuldades, ela vai sentir mais dificuldades para o resto da vida. Em relações pessoais, em relações sociais, em relações afetivas, em relação familiar, em tudo ela vai ter mais dificuldade, em tudo ela vai sofrer um pouquinho mais, e você não quer que teu filho sofra, né? Então, é difícil, mas assim, o que a Ticiane fez por ela no início, quando a gente descobriu, ela simplesmente abdicou tudo que ela fazia da vida dela e se dedicou ao tratamento da Lavínia. 5 anos... Foi 5 anos, né? E agora na fase adulta? Era psicóloga, era psicopedagoga, era terapia ocupacional, era fonoaudióloga, era escola.
treinamento em casa, psicóloga na escola, e era briga com a escola, era conflito com a escola, porque, né, era complicado. Ainda tem conflito com a escola, né? Mas é nessa fase, né? Aí A escola é sensacional, assim. Até os 7 anos que a gente tem que... É que a gente foi muito bem orientado pelo neurologista que fez o diagnóstico, que assim também é sensacional, o Dr. Sérgio Antoniuk, que na época fez o que a gente levou. Ele falou, vocês têm que fazer tudo possível agora, né? Que é o momento de vocês investirem nisso. Então a escola, a gente tem conflito com a escola, mas a escola a gente, né, quase não tem reclamação. A escola é crica. Eles puxam, a Lavínia assim, eles reunião, chamam na escola todo o tempo. Então é chato porque você tem que ir lá, mas a escola está sempre em cima, buscando o melhor para eles. E daí não é só um, são dois. Então uma semana você vai na escola por causa que a Lavínia fez alguma coisa, na outra semana você vai na escola porque o Guilherme brigou com o coleguinha. E ele, digamos, ele é enorme, ele é muito grande para a idade, então ele bate em todo mundo, né? E aí a escola chama, o Guilherme tá muito agressivo, tá batendo no coleguinha, o Guilherme tá falando palavrão, que daí vê na internet, fica assistindo essas coisas, vídeos da internet, Minecraft, Roblox, que eles adoram, e acaba aprendendo a falar algumas coisas. Daí chega na escola, em casa não fala, mas chega na escola... É que na escola eles mostram que eles são, né? E aí a professora, Ângelo, o Guilherme falou isso, não sei o quê, mas em casa tá tudo ok. Não, mas chegou aqui, você falou isso, o pai da aluna, não sei o quê. E aí existe sempre essa comunicação com a escola que às vezes é... Doutor, a gente só vê o lado ruim do TDAH, do autismo, mas tem um lado bom da pessoa que tem TDAH? Tem. O meu filho é extremamente efetivo. É extremamente efetivo. Ele demanda uma atenção intensa. Às vezes é complicado. Intensidade. Ele fala o tempo todo: pai, eu amo você, mãe, eu amo você, eu quero ficar junto. Ele vai e deita no meio. Ele é extremamente efetivo. Isso é muito bom. Eu falo sempre, eu convivo com dois opostos. A Lavínia vive no mundo dela, se você não incomodar ela, para ela tá tudo bem, né? Só que ela foi treinada a demonstrar certos comportamentos afetivos. Então, às vezes, eles demonstram de maneira diferente. Às vezes ela quer demonstrar alguma coisa, ela vai e faz alguma coisa por você. Ela não fala, pai, eu amo você, ou mãe, eu amo você. Ela vai e faz alguma coisa esperando que você perceba que aquilo é diferente dela ou mesmo ela vai e faz um desenho. Ela desenha super bem, nunca fez nenhum curso, nada, é um talento. Ela faz um desenho da Tiziana, ou faz um desenho meu, faz um desenho da família, ou faz uma cartinha, ou escreve alguma coisa. É a maneira que ela encontrou de expressar sentimento. O Guilherme não, ele é intenso, ele é toque, ele é físico, né? Ele vem e abraça, ele vem e beija, ele vem e senta no meio, ele quer atenção, você está conversando. Tivesse aqui, ele estava tia, pai. Ele estava, né? Tava mexendo na câmera, estava mexendo na luz. Ele está mexendo em tudo. Eu até pensei em trazer. Ele falou, acho que é melhor não, né? Porque senão vai demorar muito mais o nosso bate-papo. Mas assim, é muito bom ter os dois, né? Se fossem os dois autistas, talvez não fosse tão interessante. Se fosse os dois TDAH, eu acho que seria uma loucura, né? Se não fosse nenhum transtorno, não sei como seria, porque eu não tive essa experiência. Eu convivo desde sempre com uma criança autista, hoje uma adolescente, e uma criança TDAH. E você escolheu a tua profissão por causa dos filhos ou já tinha vontade? Não, eu escolhi a medicina por mercado. Não vou ser hipócrita de falar que eu nasci com o dom para ser médico, porque não foi. Mas assim, você tem que ter uma certa aptidão, senão você não consegue concluir. É puxado, é difícil, né? Então você tem que ter um certo dom. Uns têm mais, outros têm menos. E a psiquiatria, da mesma forma, surgiu como uma necessidade de mercado. Não existia profissional aqui na época, acho que ainda hoje não existe, aqui na região são poucos. É uma área que as pessoas, o médico que sai da faculdade, normalmente não é uma área que ele quer. Né? Na minha formação, tinha uma colega que assim, desde o início queria ser psiquiatra. Desde o primeiro termo da faculdade, ela queria ser psiquiatra. O resto, quer ser cardiologista, quer ser cirurgião, quer ser cirurgião plástico, quer ser endócrino, quer ser isso, quer ser aquilo, né? Depois da formação, que eu tenho conhecimento hoje, tem mais um colega que no estado de São Paulo que partiu para a área da psiquiatria também. Pensamento, vou mexer com gente louca. Não é uma área...
vão me bater. A psiquiatria não é uma especialidade glamurosa, né? Não é que nem, por exemplo, dermatologia, que você vai lidar só com pessoas bonitas, com pessoas que têm condições financeiras. Não é a cardiologia, que é o que vai salvar vidas, né? Que vai fazer uma cirurgia cardíaca. Né? Você vai lidar com transtorno mental, e o transtorno mental não é glamuroso, né? Né, ansiedade e tal, mas os transtornos mentais severos, graves, esquizofrenia, as psicoses, não é glamuroso. Já, o paciente já tacou o porta-caneta em mim. São poucos, mas teve casos assim, extremos de pacientes ficar agitado, você ter que conter um surto. Então não é tão glamuroso, né? Mas é uma área extremamente gratificante. Hoje ainda, muito. Hoje ainda atendi um paciente no consultório, mudando um pouquinho o foco do assunto. É um paciente que tinha um transtorno obsessivo compulsivo de verificação ou de conferência. Então, um rapaz que trabalha na área de... Ele trabalha por metas. Então, ele mexe com documentos, com processos. Então, assim, ele tem que fazer vários processos durante o dia. Ele tem que avaliar vários processos durante o dia. E ele reavaliava cada processo 10, 11, 12 vezes. Então, você imagina a eficiência desse paciente. Ele não conseguia produzir o que ele realmente conseguia. Aí a gente começou o tratamento, não foi de cara que conseguiu ter uma resposta satisfatória. Hoje ele teve no consultório e falou, cara, a minha vida mudou, porque eu faço uma conferência. Talvez duas. E eu consigo ter o controle disso. Às vezes eu me pego fazendo o meu trabalho sem fazer conferências. Então a minha produtividade aumentou exponencialmente. Eu tive uma melhora muito grande nisso. Teve um outro senhor que tinha um toque de limpeza, de lavar a mão. Ele estava sem impressões digitais. Ele lavava a mão cada vez que ele ia fazer. Ele fazia... Não, já era. Intensificou depois que ele se aposentou. Então ele lavava a mão muitas e muitas vezes por dia. Ele começou a ter dermatite por causa de lavar a mão, do produto químico. E aí ele veio também numa primeira vez, teve uma resposta parcial, voltou, a gente ajustou e agora ele teve uma resposta satisfatória. O que é o objetivo? Quando você vai ao médico, no meu caso, por causa de um transtorno mental, é você restabelecer a funcionalidade do paciente. Você não vai deixar o paciente 100%, não vai curar o transtorno de ansiedade, não vai curar um transtorno depressivo, não vai curar um toque. Você vai restabelecer a funcionalidade. Ele vai voltar a ter funcionalidade. Talvez fique algum resquício, alguma sequela daquilo que aconteceu. Por exemplo, eu tive um trauma muito grande, fui sequestrada, mantida sob uma arma. Óbvio que isso não vai sumir do dia para a noite. Mas assim, aquela questão de você sonhar com aquilo, você vivenciar aquilo, de você não ter medo de sair de casa, às vezes você consegue melhorar muito. Uma vez, eu morava numa vila aqui da cidade, e eu deixei a porta da casa aberta, eu acho. Só que a grade fechada e tudo, e aí eu tava dormindo, meu celular debaixo do travesseiro carregando, e aí eu dormindo bem de boa, de repente eu vejo balançar, assim, a cordinha do carregador em cima de mim. Aí eu pensei na hora, minha irmã, assim, só que daí que eu raciocinar, aí vi a pessoa toda de preto em cima de mim. E aí ali eu saí gritando, daí o cara saiu gritando, daí minha irmã já levantou, meu sobrinho também, e aí a gente ficou realmente em choque. A minha irmã, o meu sobrinho ficou mais, a gente teve que dormir todo mundo junto, e ele ficava assim, sabe? E aí eu não consegui mais dormir na casa sozinha, né? Demorei um pouco. E depois eu tinha à noite a sensação que eu estava vendo aquilo. Sim, você vivencia a situação o tempo todo. Sim. Então, o que é o objetivo? É você conseguir ter função. Você conseguir dormir. Você vai ficar com medo? Possivelmente. Mas você vai conseguir fazer as coisas que você fazia. Às vezes você não consegue restabelecer 100% daquela função, mas você consegue ter funcionalidade. Por exemplo, o meu paciente, ele tem algumas situações que ele volta a ter conferência. Pô, peraí, não preciso fazer isso. Ele consegue ter controle. O transtorno, você não tem controle. Você não consegue não fazer aquilo. Por exemplo, no caso do toque. Então, você consegue melhorar muito a qualidade de vida dele, pessoal, profissional. Você imagina se conviver com uma pessoa que confere 30 vezes se a porta está trancada. Você torna disfuncional. Você perde tempo, você perde muita coisa.
Então, o objetivo é restabelecer uma certa funcionalidade. Às vezes você consegue mais, às vezes você consegue menos. Não é sempre que você vai conseguir satisfação total. E isso eu deixo sempre bem claro, a gente vai buscar a funcionalidade. Não se promete cura. Quem promete cura disso não está fazendo as coisas certas. Melhora a qualidade de vida, né, da pessoa. Você melhora, esse é o objetivo. Teve uma pergunta de uma moça assim: eu tenho todos os sintomas de TDAH, o que devo fazer? Procurar um especialista. Procurar um especialista, gente. Um especialista, um terapeuta, um psicólogo, ou um médico clínico mesmo, como primeira, né, a primeira abordagem, né, conversar. O clínico tem capacidade para fornecer informações pertinentes, né? Às vezes lá você consegue ter uma abertura disso, vislumbrar uma possibilidade. E aí sim, se for o caso que realmente surgir essa dúvida, procurar um especialista. Não se automedicar, né? Não, vou tomar Venvance, vou tomar Ritalina, vou tomar Concerto, não sei o quê, vou tomar Risperidona, vou tomar Olanzapina. Não faça isso sem uma orientação profissional. Sim, é muito importante, né, ter esse diagnóstico. O brasileiro adora uma automedicação, né? E adora uma automedicação. Sim, verdade, tudo. Doutor, mais uma coisa que eu queria perguntar. Você comentou sobre a esquizofrenia. Ela é diferente do TDAH em qual parte? Assim? A esquizofrenia é um transtorno orgânico mais severo. A esquizofrenia é marcada por psicose, por alucinações auditivas, visuais, sensitivas, persecutórias, alterações extremamente importantes cognitivas, retardo, disfunção cognitiva grave. E assim, marcado geralmente, o que é mais marcante são as psicoses, né? As alucinações. Tem agressão? Totalmente, sim, agressividade, agitação, irritabilidade, insônia, né? É muito comum o esquizofrênico ter existe uma relação muito estreita com o tabagismo, com o alcoolismo. É um nível mais alto ainda. O esquizofrênico é o louco. Né, o paciente que era retirado do convívio social, jogado lá no manicômio, às vezes, né, largado lá para não... retirado do convívio social. Então, vamos deixar esse para um outro podcast, né? É muito transtorno, né? São tem assunto, vixe, o DSM-5 é dessa grossura, assim. Gente. Se você se identificou aí, comenta aqui embaixo e vai fazer uma consultinha, tá? Eu quero deixar a última pergunta aqui, doutor, para você falar para os nossos ouvintes. Se você tivesse a oportunidade de falar para milhares de pessoas sobre a importância da saúde mental, o que o senhor diria hoje para eles, lá naquela câmera? Eu diria que é extremamente importante você ter uma saúde mental. Aquele velho ditado, mente sã, corpo são. Se você não consegue ter uma calma, uma tranquilidade mental, ter alguma coisa te incomodando, isso vai influenciar diretamente na tua vida como um todo, né? Por exemplo, transtorno de ansiedade dificulta a tua vida, transtorno depressivo dificulta a tua vida, borderline dificulta a tua vida, o bipolar dificulta a tua vida. Então, é importante você estar mentalmente equilibrado para você ter uma vida plenamente equilibrada, né? Eu acho que é isso que é o mais importante. Isso aí. Quero agradecer a tua presença aqui, ó. O doutor trouxe para nós 2 canecas aqui, ó, da clínica. Muito obrigada. Eu estou colecionando caneca. Poder fazer as canecas nossas aqui também. Quero agradecer a sua esposa, né, Ticiane. Muito prazer em conhecer. Agradecer a minha família, que hoje está nos bastidores, ajudando a gente aqui. E se você quiser que o doutor Ângelo venha aqui de novo, né, falar sobre outro assunto, talvez outro tipo de transtorno, né? Então, comenta aqui embaixo, deixa aí a sua opinião e marque o horário. Vamos passar aqui o endereço, né? Onde o senhor atende e tudo mais. Eu atendo na Cliamo, né, na rua João Gonçalves Padilha, número 257, no 3º piso, junto com a clínica do Dr. Tiago Poterico. Ótimo, nosso parceiro também. E você, todo tipo de transtorno, terapia? O foco do nosso trabalho é transtornos mentais. Quando é necessário, e geralmente é necessário, terapias complementares, a gente indica também lá no consultório. Tem alguns profissionais que são parceiros que a gente encaminha também. Bacana.
Mas muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bacana. E espero a gente se ver mais, porque eu gosto de falar de saúde mental. Eu também. É importante, né, pro pessoal, porque eu acho que a saúde mental é algo que deixa o nosso corpo saudável, né? Porque muitas doenças patológicas são a respeito Os transtornos mentais acabam gerando outras comorbidades. Isso mesmo, é verdade. Né? E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha pra gente melhorar nosso engajamento. E eu espero vocês no próximo Cá Entre Nós, no nosso 5º episódio. Deus abençoe!